Antes de iniciarmos, queria saber, a Dani até já falou um pouquinho aqui do conteúdo, queria saber de vocês, se alguém puder compartilhar, se quiser mandar no chat, fica à vontade. Dessas últimas 2 semanas, né, que a gente vem conversado aqui, se tá fazendo sentido, se não tá, se conseguiu aplicar alguma coisa ou ainda não, se surgiu alguma dúvida aí durante a semana, se é dentro da área, né, de cada um de vocês, que tem bastante áreas distintas aqui. Tem algumas pessoas que eu não conheço, mas se alguém puder falar alguma coisa, interagir sobre essas 2 últimas aulas que a gente teve. Ô, Tamires, eu já tinha comentado, né, que eu vou aplicar, até vou pedir sua ajuda para algumas coisas aí, para eu passar. Eu estou fazendo um trabalho, né, eu comentei com a liderança, e eu acho que isso vai muito ao encontro para que eles despertem o que que eles despertam no outro, né? Acho que Uhum. um autoconhecimento. Então, eu não fiz nada ainda por conta do treinamento que a gente está fazendo essa semana, né? Mas eu vou fazer sim. Talvez o mês que vem. Legal. É assim, até bastante coisa para aplicar tudo de uma vez não dá, né? A gente precisa Não. ir estruturando, estabilizando as coisas, porque muda muito. Os seus colaboradores, né, tem misturas, né, de idades. Não é tudo da Tem. mesma faixa etária. Não, tem e tem. A gente identificou, a gente fez uma classificação por maturidade. Ai, que Então, a gente legal. mapeou todos os comportamentos de Aham, todo mundo da legal. fábrica e a gente fez um gráfico de maturidade. Então, hoje eu tenho diferentes maturidades e eu Uhum, tenho que agora a gente está no passo do que eu vou fazer com esse grupo, para onde que eu vou andar com ele, sim. entendeu? O que que eu quero ali. Então, a gente vai primeiro concluir esse trabalho da maturidade. Daqui uns 6 meses a gente vai rever a maturidade de todo mundo, até para eu poder entender o que que avançou ou não. Mas eu acho que falar de maturidade, falar de desenvolvimento, também não é todo mundo que eu quero desenvolver, né? Eu acho que isso também tem que tá mapeado. Quem são as pessoas chaves dentro desse processo? E aí depois eu acho que aí faz muito sentido a gente falar um pouco sobre neurociência com eles. Talvez eu não leve todo o contexto, mas algumas coisas mais focadas para a liderança que eu achei muito importante quando Aham. você fala, né? Então, eu também quero, eu ainda estou construindo o que eu quero, porque eu quero acabar as 4 aulas, né, para eu poder entender o que que vai fazer mais sentido eu abordar. Legal. Hoje a gente vai falar bastante de gestão de pessoas e inteligência emocional. Na realidade, muita coisa. É difícil assim aplicar mesmo logo de cara. Tem que estruturar bastante. E esse mapeamento que você falou, tem uma empresa lá de São Paulo que eu sempre acompanho eles, fiz vários cursos deles. Eles são da área de vendas. Eu não me aprofundei nessa área, mas fui para conhecer. E eles fizeram isso também. Não é grande igual uma fábrica, acho que são 45 colaboradores de idades também completamente diferentes, e eles fizeram esse mapa, eles até mostraram para a gente no último curso, na última mentoria que teve lá, e foi muito interessante, eles mostraram lá com dados e tudo mais, os resultados que eles tiveram depois desse mapeamento. E eu achei muito, muito válido, porque precisa, né? É o que você falou, é uma estruturação muito grande, dá de fato muito trabalho, mas o resultado ele aparece. Não, é legal. E outra também, você precisa entender que nem todo mundo tá na mesma, vai se desenvolver. Você não pode ter todo mundo com maturidade igual, porque Sim, senão o grupo também não também. está homogêneo. Então, a gente fala muito de liderança situacional. En- Então,
É muito legal. Mas enfim, vamos lá aí, porque nós Bom, já falamos demais, né? tem os tipos, né, de Ansiosa. liderança. Naquele livro lá do Jim Collins, ele cita todas elas e ele explica os diferentes formatos. Tem um chat aqui. É, confesso que não apenas na área profissional, são informações e orientações que agregam para a vida em vários aspectos. Sim, foi o que aconteceu comigo também. Primeiramente para a vida nossa e depois a gente leva para o ambiente de trabalho e para o próximo. Então eu vou compartilhar aqui. Se mais alguém quiser acrescentar algo, mesmo esquema, levanta a mão e eu vejo o bonequinho aqui de vocês. Tá todo mundo vendo a tela? Os slides? Ok. Então vamos lá. Só uma repassada rápida, né? Na semana passada, para a gente fazer a continuidade, a gente viu sobre tomada de decisão, o quão difícil é um mecanismo de tomada de decisão, o tanto de coisa que envolve, o tanto de estrutura cerebral que vai envolver num processo de tomada de decisão. Muitas vezes o cérebro ele busca somente garantir a segurança do indivíduo ali, da pessoa. Então, ele vai acabar ignorando algumas coisas e focando apenas no que para ele, naquele momento ali, é mais favorável, que no caso é um menor gasto energético, digamos assim. As percepções de realidade, que cada pessoa tem a sua, cada indivíduo tem a sua. Muitos vêm de contexto, muito não, né? Todo mundo vem de um contexto completamente diferente e isso vai influenciar na tomada de decisão de todo mundo. Vimos o ciclo, né? PDCA, aquela ferramenta do planejamento, controle e agir, o quanto ela pode ser útil, até trouxe com a história do desenvolvimento da Apple, utilizando, né, o ciclo PDCA como uma ferramenta também. Falamos da neuroplasticidade, o quanto ela é importante, é uma habilidade assim muito bonita que a gente tem e ela, quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda sobre ela, mais a gente consegue utilizar no nosso dia a dia para um contexto de inovação, para um contexto de criatividade. Então, pegando, né, esse gancho de como a gente aplica tudo isso, neuroplasticidade, inovação, até mesmo o ciclo PDCA, para as pessoas, começando com o nosso próprio comportamento. Então, a maioria dos desafios na gestão de pessoas, eles não são técnicos. Se eu não me engano, eu falei isso na primeira aula, mas eles são emocionais. Então, um líder, ele pode ter a melhor estratégia que for, mas se ele não souber ler, interpretar e influenciar as emoções, ele vai perder o controle da equipe. Então, de nada adianta uma estratégia linda, maravilhosa, toda estruturada, se ele não fizer essa leitura da equipe dele. Só que para que ele tenha essa leitura, ele precisa do outro, ele precisa, primeiramente, ter essa própria interpretação dele mesmo. E é esse o mais difícil. E esse estudo aqui, ele é um estudo, a gente chama de um artigo narrativo, ele não tem muitas coletas, muitas amostragens, e ele fala sobre a construção da inteligência emocional, que o cérebro humano é programado para reagir ao ambiente social antes de tudo. A gente viu isso quando eu falei sobre o vínculo, o quanto o cérebro ele é sociável, o quanto ele busca por socialização. E relações interpessoais vão ativar os mesmos circuitos neurais de sobrevivência. Então, quando a gente encontra com uma pessoa pela primeira vez, quando a gente fala com uma pessoa pela primeira vez, o cérebro ele vai mandar esses sinais de essa pessoa é confiável ou não. Um exemplo bem simples assim.
Ele faz essa primeira conexão. Por isso que até em muitos treinamentos de vendas, eles ensinam você a fazer isso, porque é essa primeira conexão que vai ditar aí o restante da vendas ou até mesmo em negociações. Então, se um funcionário ele sente que ele não é reconhecido, o cérebro vai disparar sinais de ameaça, reduzindo, consequentemente, a motivação e o engajamento. Ou seja, aquele sentimento de pertencimento ele não vai ter. E isso vai impactar nas tarefas dele ali no desenvolvimento do trabalho desse colaborador. E eu trouxe esse autor muito interessante, o que ele fala sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela começou a ser desenvolvida há muito tempo atrás, lá no ano de 1920 por aí, mas ele trouxe com uma visão assim mais atual. Ele é psicólogo, autor, e eu tive a oportunidade de ter aula com ele ao vivo, né? Porque ele é americano, aula online, na pós de Neurociência e Comportamento. E ele tem um livro que se chama Inteligência Emocional. Também recomendo que leiam. Ele já é um livro um pouquinho maior, mais assim, com uma leitura um pouquinho mais dura, mais difícil, porque ele fala muito sobre o comportamento humano. E ele divide a inteligência emocional em quatro dimensões. Em alguns lugares pode ser que vocês vejam cinco dimensões, mas aqui eu trouxe em quatro, porque duas delas dá para a gente juntar em uma única só. Mas se vê quatro ou cinco, é a mesma coisa. Então, ele traz essas cinco dimensões, aí aqui até acabou saindo, cinco pilares essenciais para um líder emocionalmente inteligente. E são essas daqui, aqui tá só o título e a gente vai entrar em cada uma delas. A primeira delas, que é a autoconsciência, a mais importante, digamos assim, a base desse pilar, que é a percepção das próprias emoções antes de reagir impulsivamente. Parece simples, né? Falando na teoria, mas na prática a gente sabe que não é assim. A autogestão, que aí vem o controle desses impulsos e adaptar-se às situações. A consciência social e a empatia, que daí são os dois que eu falei que a gente dá para explicar junto, que é o entender o que a equipe sente e precisa. Hoje se fala muito, né, em empatia, mas ela não é algo simples assim. E a gestão social, a influência e a conexão com os outros. E aqui, então, destrinchando, né, essas quatro dimensões. A autoconsciência, a base da inteligência emocional para o Daniel Goleman, e ele até faz uma comparação interessante, e ele tem um estudo sobre isso, em que ele pega engenheiros que têm um QI elevadíssimo, porém, em termos de inteligência emocional, eles não têm esse nível elevado. Então, aí ele compara o QI com a inteligência emocional, que são coisas completamente diferentes. Então, a autoconsciência é quando a gente tem a capacidade de entender quem eu sou, como os outros me veem e como eu me encaixo no mundo. E em Harvard, eles têm um estudo, vários estudos, na verdade, sobre isso, e um deles fala que a maioria de nós acredita que nós temos essa autoconsciência das nossas emoções, mas na realidade, apenas 10 a 15% das pessoas, com base nos estudos, têm essa autoconsciência. E eles trazem que a tendência que nós temos é diagnosticar as pessoas, o outro, né, como carentes dessa autoconsciência, mas a realidade é que nós podemos ter um pouco dessa dificuldade de enxergar, ser míopes, quando se trata de entender o outro. Por quê? É muito mais fácil a gente que está do lado de fora olhar o outro e criar uma opinião, criar um julgamento, discordar de opiniões em situações. Então a gente tem essa tendência a descartar logo de cara sem fazer uma reflexão em cima disso.
Porque aí, em termos de neurocientíficos, olhar para nós mesmos com uma visão de uma terceira pessoa é mais difícil. É difícil a gente encarar essa realidade. Então, a gente é muito mais rápido em julgar o outro, porque a gente pode ver quem eles são, mas a nós mesmos não. E é essa uma função importante, uma habilidade importantíssima da liderança, porque ela precisa, assim como a Dani falou, esse mapeamento todo que é feito em cima dos colaboradores, os líderes também precisam ter em cima deles mesmos, porque dificilmente eles, a gente, né, daí eu me coloco nisso, dificilmente eu consigo olhar para a minha equipe se eu não tenho reconhecimento das minhas próprias emoções, e a gente vai entrar mais a fundo nessa questão. Então, quando existe uma situação emocional que vai desencadear algumas coisas, como uma lembrança, uma experiência ou uma pessoa que desencadeia uma reação emocional mais forte, intensa, o simples ato de parar e refletir pode nos ajudar a nos tornar mais conscientes das nossas experiências. Ah, Tamires, mas nem toda situação eu tenho esse tempo de parar e refletir. Por isso que esses pilares, essas dimensões da inteligência emocional, é uma coisa que precisa ser construída. De fato, não é rapidinho assim, essa reflexão, esse entendimento. É uma coisa de lá de trás para os tempos de agora que a gente precisa fazer. Então, é uma retrospectiva. E as duas perguntas que o autor traz é o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Então, ele nos encoraja a entender como estamos nos sentindo para determinar a raiz da nossa resposta emocional. Muitas vezes, as emoções, elas são interpretadas como algo ruim. Mas as emoções, elas têm uma função, tem várias funções, na verdade, e uma delas é a nossa própria proteção. E a palavra emoção, ela vem do emovere, que significa movimento. Então, toda emoção, ela é baseada no movimento. Às vezes, as emoções piores, assim, né, que algumas pessoas identificam, raiva, frustração, se elas são utilizadas, de uma maneira correta e identificadas, quando a gente identifica a causa dessa emoção, a gente consegue converter isso em algo produtivo. É claro que não é simples, não é fácil, aí vai da pessoa ter essa autoconsciência e querer fazer essa reflexão. Mas num contexto empresarial, isso é muito importante. Ontem mesmo, eu até falo abertamente aqui para vocês, foi um dia que, aqueles dias que tudo de errado, entre aspas, acontece. E aconteceu comigo. Eu falei, gente, amanhã eu preciso falar de gestão de pessoas. Eu preciso contar algum exemplo bom para eles. E nós, como líderes, nós também somos seres humanos, nós temos nossos sentimentos, nós temos nossas frustrações, nossas emoções. Mas como que eu vou lidar com isso dentro da empresa? É, tem muitas pessoas que se espelham em nós, tem muitas pessoas que buscam auxílio em nós. Então, se eu não tenho essa autoconsciência, eu com certeza vou impactar os outros de uma maneira que eu não vá gostar do resultado que ela vai ter depois, mas ela se espelhou e se baseou em mim. Pa- Apareceu uma telinha aqui, deixa eu tirar, senão eu não consigo ver o PowerPoint. Aqui. E depois da autoconsciência, a gente entra na autogestão, porque depois que você tem essa autoconsciência de como você está se sentindo e como você se encaixa no mundo, a gente tem a autogestão, que é a forma como a gente vai administrar esses sentimentos, esses pensamentos, comportamentos e emoções de forma racional. É claro que em situações de muito estresse, emoções tristes, um momento que você precisa ficar mais introspectivo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você só precisa identificar como você vai fazer isso, em que momento você vai precisar fazer essa introspecção
como você vai administrar esses pensamentos e emoções naquele momento, para que isso não impacte a sua tomada de decisão. E, de fato, algumas tomadas de decisão, como eu falei na semana passada, não vão ser as melhores, mas aí a gente pega isso como aprendizado. E é somente reconhecendo nossos sentimentos que a gente é capaz de administrá-los. Tem muitas pessoas que e até na aula de neurociência do comportamento, em algumas atividades, as pessoas têm muita dificuldade de encarar mesmo, porque não é uma coisa bacana, não é uma coisa interessante quando a gente traz alguma memória, quando a gente traz alguma situação que vai desencadear uma resposta negativa, entre aspas, é difícil de entrar nela. E aí isso envolve um contexto gigantesco em relação a traumas, a coisas passadas, até mesmo crianças que sofrem algum tipo de trauma muito forte, o cérebro ele tem um mecanismo de apagar. Então, alguns comportamentos que ela tem na vida adulta pode ser provenientes desse trauma, só que ela não tem, na vida adulta, ela não tem o entendimento do porquê que ela age dessa forma, porque ela não se lembra. E existem vários estudos em cima disso, é muito interessante esse mecanismo que o cérebro apaga no sentido de proteger para que ela não fique lembrando daquela situação. Mas toda a rede neural dela foi programada para que ela haja dessa forma devido ao trauma que ela teve no passado, há muito tempo atrás. Então, só para vocês entenderem o quão amplo e complexo é essa questão de entender as emoções e sentimentos. E aí, no caso de um gatilho emocional, como uma memória, experiência ou evento que causa essa reação emocional intensa, o sistema límbico, que é a parte assim do nosso sistema responsável pela administrar as emoções, ele é ativado para executar a reação de luta ou fuga, que vimos também um pouquinho na aula passada. Então, imagine, um exemplo simples, uma situação em que um colega de trabalho expõe aí uma crítica ao seu trabalho na frente de todo mundo, num tom mais irônico. Isso normalmente comigo já aconteceu em escola, enfim, apresentação de trabalho. Então, a reação automática da pessoa pode ser responder de forma agressiva ou ela se fecha completamente, só para vocês entenderem essa questão da luta ou fuga. Tem pessoas que têm reações completamente diferentes. E isso é um exemplo de um sequestro emocional. Então, a amígdala assume o controle, a amígdala que vai dar essa resposta de luta ou fuga, e o cérebro racional é como se ele desligasse por um. Desligasse não, porque ele ainda está ali funcionando, mas ele fica um pouquinho desativado. Mas o sequestro emocional, ele tem o seu papel, porque em situações reais de ameaça física, então como por exemplo um acidente, essa reação de agir ou de pedir ajuda de forma rápida e impulsiva pode salvar vidas. Então, instintivamente, ele é útil. Mas nesses casos de de medo, de exposição, de ouvir uma crítica e não saber receber aquilo, aí sim, esse sequestro emocional, ele tem um papel um pouquinho inesperado no momento ali da situação. Então, como a gente faz isso? Muitas pessoas falam sobre a respiração e ela é verdade, não é clichê, não é mito. A respiração, ela é uma das técnicas muito importantes e o próprio Daniel Goleman fala disso nas aulas dele, ele até ensina, tem uma das aulas que ele ensina sobre a respiração, porque o que que ela faz? Ela ativa o sistema parasimpático, que é uma das divisões do nosso sistema nervoso, a parte responsável por nos tranquilizar, a parte que vai baixar a frequência cardíaca, vai reduzir a atividade da amígdala, que é aquela área cerebral gritando, digamos assim, como eu dei o exemplo também, como se fosse aquela sirene e vai reativar o córtex pré-frontal, a área cerebral responsável pela tomada de decisão mais racional.
e melhora a variabilidade da frequência cardíaca. Então, se em algum momento alguém mandar você respirar, acredite, é verdade e funciona. Mas não é rapidinho assim, uma, duas, três respirações, não. Precisa ficar aí mais ou menos uns 3 minutinhos. E se você pega essa prática de fazer em situações de estresse posteriores, você vai ver que melhora bastante a sua oxigenação no cérebro. E seguindo aqui, a terceira dimensão, juntando consciência social e empatia, que eu até falei, né, que a empatia ela é bastante falada, mas ela não é algo tão simples, não. Ela tem várias divisões, várias explicações. E são aí também das competências centrais da inteligência emocional, que pertencem ao domínio da consciência social. E a empatia, ela vai além da definição tradicional, que é se colocar no lugar do outro. Para Goleman, a empatia, ela é a capacidade de reconhecer, compreender e reagir apropriadamente às emoções dos outros, mesmo quando elas não são, verbalizadas. E aqui a gente tem um ponto de atenção em cima da empatia, porque se a gente não tem a autoconsciência, a autogestão, vai haver aquela mistura que até muitos líderes falam que eu não me aproximo tanto ou de cliente ou de colaborador, porque senão as coisas misturam. E de fato as coisas misturam. Mas quando tem esse entendimento de comportamento humano, a gente entra na emoção do outro, mas não pega ela pra gente. Parece até meio uma coisa meio dupla, assim, mas é basicamente isso. E a empatia, ela tem essas três divisões, esses três tipos, também explicados pela neurociência, em que a empatia cognitiva é quando a gente entende o ponto de vista do outro, os pensamentos e razões. Ela permite com que a gente veja a situação a partir da perspectiva da outra pessoa e é fundamental para líderes, professores, profissionais que tomam decisões que afetam outras pessoas. Como assim a empatia cognitiva? É como se fosse aquela empatia pensada. Até mesmo em treinamento de vendas, a gente aprende a usar esse tipo de empatia para que não pareça aquela coisa falsa, mas ela como se fosse uma empatia treinável. Já a emocional ou afetiva é a que acontece de maneira autêntica, quando você sente de fato o que o outro sente, mas automaticamente, sem que você perceba. Então, ela envolve os circuitos do neurônio espelho. O neurônio espelho é aquele que permite com que a gente copie o outro. Criança tem muito isso e nos ajudam a ressoar com as emoções alheias. Então, ela constrói uma conexão emocional verdadeira e fortalece os vínculos de confiança. Pode ver. Muitas vezes, assim, você está assistindo um filme, você se conecta ali, é uma história parecida, você chora, você dá risada. Tudo isso é empatia, tudo isso é neurônio espelho ativo, é uma coisa verdadeira. E aí aqui entra aquele ponto de atenção que eu falei, sobre a questão de sentir o que o outro sente de maneira autêntica, mas não pegar aquilo para você. E não pegar isso para você, você tem que ter as outras duas, os outros dois pilares em dia, digamos assim, a autoconsciência e a autogestão. E a empatia compassiva ou ativa vai além da compreensão. É quando a gente compreende o que o outro sente e tem a disposição de agir para ajudar o outro e a gente age em prol do outro. E é a forma mais madura e funcional da empatia. Envolve equilíbrio, sentir com o outro, mas sem ser dominado pela emoção dele. E ontem mesmo eu estava vendo um vídeo assim no Instagram de uma gestante e ela colocou lá um relato. E o que que acontece? Um monte de mãe comenta e se conecta e chora porque passaram por situações parecidas. Então, essa conexão ela é muito forte e ela é de fato genuína, ela é autêntica, é verdadeira. E para um contexto de liderança, isso é muito importante.
como eu falei, se não me engano, na primeira, na segunda aula, quando a gente tem a empatia pela equipe, pelo colaborador, não é passar a mão na cabeça, não é ser conivente, mas é ter essa identificação, como a Dani falou no começo, desses perfis. São muitos perfis que a gente lida, são muitas formas de ver o mundo num único lugar só. Então, como que a gente trabalha com tudo isso junto num único lugar? Então, isso vai servir para colaboradores, isso vai servir principalmente também para clientes. Essa conexão que a gente cria com o nosso cliente é o que vai fidelizar ou não ele que se torne um comprador, né, ali efetivo da sua empresa, do seu produto ou do seu serviço e com o time todo. Pulei dois. E a última dimensão da inteligência emocional, que é a gestão social. Quando a gente pega todas essas três e constrói, mantém e repara os relacionamentos de forma eficaz, influenciando as pessoas de maneira ética, resolvendo conflitos, cooperando e inspirando. Um líder que não inspira, um líder que não se conecta, ele não pode ser considerado como um líder, digamos assim, porque o líder ele precisa ele precisa desenvolver outras pessoas. E eu escutei uma vez também de um professor assim, ele falou: eu não contrato pessoas com conhecimento inferior a mim. Eu quero pessoas que tenham mais conhecimento que eu, para que elas também me ensinem e guiem a empresa sem eu precisar estar lá. Então, não é só entender e sentir o que o outro sente, não é só a empatia, mas é agir a partir dessa percepção de forma produtiva para o grupo e para o propósito coletivo, tanto da empresa, sem desconsiderar o propósito ali do colaborador também. É claro que algumas pessoas a gente não vai chegar a desenvolver. é, Porque não é um ambiente para elas, elas não estão no momento e ok, e isso acontece mesmo. Não adianta também ficar ali insistindo, batendo na tecla com uma coisa que não vai. Aí é a análise de cada contexto. Ou seja, para o Goleman, a liderança, a gestão, é quando há reestruturação de contextos, percepções e emoções. O foco é no desenvolvimento humano, não apenas em tarefas. Quando eu trouxe a história de Taylor para vocês, foi para chegar aqui nessa parte e fazer essa distinção. Não adianta só a gente focar em tarefas, não adianta só eu encher o meu colaborador de muitas tarefas sem de fato entender o que tem por trás dele ali, tanto de emoção, pensamento, sentimento, o que ele tem para me entregar de forma verdadeira, além das tarefas. Então, vai envolver treinamento, vai envolver orientação, vai envolver aconselhamento, vai envolver um desprendimento de tempo para que você invista no seu colaborador. Então, o líder, ele é um agente de mudança emocional e simbólica. Além de ensinar ali, né, o trabalho, o operacional, ele tem esse cargo, essa responsabilidade de ser um agente de mudança emocional e simbólica na vida do colaborador. Quantas vezes a gente escuta às vezes falar, nossa, eu tinha um chefe que era maravilhoso, ou ao contrário, né? Eu tinha um chefe que eu não gostava dele. Esses que marcam, que fazem com que a pessoa deslanche para a vida, é considerado verdadeiramente um líder. E é isso que o Daniel Goleman traz e bate muito na tecla. E comprometimento da empresa com o colaborador exige reconhecer a complexidade do outro, como que o outro pensa. Não existe uma única fórmula de motivação ou de comunicação. A gente vai falar um pouquinho também de comunicação, porque é uma ferramenta importantíssima dentro desse contexto. E cada pessoa tem uma história, uma fisiologia e uma forma de reagir. E ele fala sobre a falácia da imagem do espelho, que é achar que todo mundo pensa e sente como a gente.
Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa fazer essa distinção, porque não é assim. E é a partir dessas distinções, é a partir dessas diferenças que nascem ótimas ideias, que nascem novos projetos, porque se todo mundo concordasse com tudo, não haveria nem argumentos, nem pontos de vistas críticos. Por isso que até no na primeira aula eu falei para vocês, peguem tudo isso que eu estou falando aqui, busquem de outros autores, vão atrás do mesmo tema, mas com outras versões, porque daí a partir disso a gente consegue inovar e ser criativo. Então, dentro da empresa, com as pessoas, é a mesma coisa. E eu trouxe aqui, né, o Freud, um médico, psicanalista e neurologista muito famoso dentro dessa área, que ele falou o seguinte, que foi possível destrinchar, ou seja, desenrolar mesmo o significado das origens das doenças mentais. Não é justificar, mas de tentar explicar melhor as reações humanas e os seus reais porquês. Ou seja, tudo tem um porquê, todo comportamento ele tem uma explicação ali. E alguns comportamentos indesejáveis às vezes dão essa impressão de má vontade ou falta de educação, mas na teoria e na prática, eles não são. É como eu falei, vai da análise de cada contexto. Não adianta, a gente já teve colaboradores que não ficaram com a gente na clínica, na clínica de agora e na outra que eu trabalhei, não ficaram, porque não eram para estar ali e fazer parte do time. Houve um investimento todo naquela pessoa, mas não era. Então, vida, famosa frase, vida que segue. Mas daí, trazendo para essa parte neurocientífica e psicológica e comportamental, existe uma explicação em cima de todas as reações humanas. E num contexto de gestão, nós precisamos ser produtivos e estabelecer relacionamentos interpessoais significativos. E esse trecho é desse livro, Psicologia Aplicada à Administração de Empresas, e ela fala só disso, de gestão de pessoas pela visão, de gestão de pessoas pela visão da psicologia organizacional. Ou seja, então, se a gente não tem isso, essa produtividade e estabelecimento de relacionamentos interpessoais significativos, pode ser porque há um acúmulo dentro da pessoa de distorções emocionais que podem levar à sensação de inadequação pessoal. É até um pouquinho assim, meio rígido ou mais duro falar dessa forma, mas é o que acontece muitas das vezes. E essa sensação de inadequação pessoal, muitas pessoas mais jovens hoje têm que elas não se sentem parte, elas não têm aquela questão do pertencimento, e isso traz muitas distorções emocionais, e a pessoa vai levar isso para a empresa, a pessoa vai levar isso para a vida dela, porque é como se ela vivesse com uma baita interrogação na cabeça, digamos assim. Então, essa percepção do líder em cima de um colaborador que se sente dessa forma também é muito importante e é muito válida ser feita. E da mesma forma, o líder pode ter essas distorções emocionais se ele não ir em busca da inteligência emocional, daquelas competências que eu citei aqui. E essa sensação de inadequação não é de fracasso, não é nada dessas coisas, mas é aí aqui bem de forma da psicologia mesmo, mas é do desencontro entre quem a pessoa é, o que ela sente e como o ambiente que ela está valida ou a invalida. E quanto mais esse desencontro se repete, mais o corpo, aí entra em tudo que eu falei semana passada, mas o corpo pode interpretar o mundo como uma ameaça e o eu como insuficiente. Então, essa percepção de mundo que ela tem vai influenciar em tomada de decisão, em trabalho em equipe, em gerenciar projetos, aí tanto líder, tanto colaborador, tudo isso vai impactar dentro
da empresa, principalmente se ela não tem um sentido, principalmente se ela não tem um propósito, se ela não tem um objetivo de vida claro. E para isso a gente precisa dessa ferramenta importantíssima que é a comunicação. A comunicação, ela constrói muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela destrói muitas coisas. Uma palavra, ela, o tanto de força que ela pode dar para uma pessoa, ela pode tirar a força dessa pessoa. E num contexto de neurociência, a comunicação ela é vista como um campo de regulação emocional e cultural. É um fenômeno que vai moldar a fisiologia, vai moldar a identidade e cultura da pessoa. E na gestão social, o quarto pilar ali que eu falei da inteligência emocional, a qualidade da comunicação de uma pessoa afeta diretamente o estado interno da outra. E a gente não se comunica só com palavras, mas com o corpo, com a intenção, com o campo emocional que a gente carrega. E sob esse olhar, comunicar-se não é apenas, não é só uma habilidade, é uma forma de cuidado. É quando a gente consegue oferecer ao outro a possibilidade de ser reorganizado e não desestruturado. E tudo isso em prol do outro também vai ter muita influência na forma com que a gente fala com a gente mesmo. Por exemplo, os mesmos mecanismos da fala externa são os mesmos da fala interna. Então, tudo que você fala para você mesmo, não tem muita gente que fala, ah, você tem que falar com você de forma positiva e tudo mais. É verdade. Tudo que você coloca para dentro de você e fala com você mesmo, o cérebro ele interpreta como verdade, como realidade. Então, dependendo da fala, dependendo da palavra, você vai aí ter liberação de neurotransmissores que vão te motivar ou vão te desmotivar, tudo isso comprovado cientificamente. Então, a fala, né, a comunicação ela é assim, tem vários cursos até, né, sobre como falar, como se comunicar, porque ela é a ferramenta que mais vai nos possibilitar a chegar em determinados lugares, a fechar negociações, a fechar contratos, a desenvolver pessoas, oferecendo, e eu gostei bastante dessa frase aqui, que é oferecer ao outro a possibilidade de ser reorganizado e não desestruturado. Tudo isso a comunicação faz. Gestão de conflitos. E hoje em dia a gente sabe o quão difícil tem sido a comunicação, principalmente nas redes sociais, o WhatsApp. Eu amo o WhatsApp, ele facilita muito a vida, mas ele também às vezes dá uma atrapalhada, porque qualquer vírgula, qualquer coisa diferente que você coloque ali, a pessoa já pode interpretar de uma forma que às vezes você não estava falando daquele jeito, mas ela entendeu daquele jeito. Então, aí até aqui trazendo para a parte de sociologia, esse sociólogo, Pierre Bourdieu, não sei falar francês, gente, ele nos lembra que a linguagem, e ele faz uma distinção, é bem interessante até, depois recomendo que vocês leiam sobre a teoria dele. A linguagem carrega poder muito simbólico. Então, quem fala, como fala e para quem fala, vai definir a hierarquia social, vai autorizar ou vai silenciar, vai incluir ou vai excluir. Como eu falei, a palavra, ao mesmo tempo que ela dá força, ela tira força. E no nível organizacional, isso significa que toda fala é um ato político e relacional, com efeitos sobre o pertencimento e a dignidade das pessoas que estão envolvidas. A comunicação assertiva, ela reduz esse ruído emocional, ela tem a capacidade de tirar aquelas distorções emocionais que eu citei, aumentando a clareza interna dos interlocutores e fortalecendo os laços que vão sustentar a cultura do grupo. Então, olha só, que forte e o poder da comunicação. Eu já presenciei uma situação há um bom tempo atrás em que duas pessoas que trabalhavam juntas por muito tempo não se falavam por 2 anos
por conta de um mal entendido que nem foram elas que falaram. Então, olha só que confusão. E por uma coisa simples, eu não sei qual foi a fala, mas o motivo foi esse: elas se afastaram, trabalhavam no mesmo ambiente por mais de anos e se afastaram por conta dessa falha de comunicação que nem veio delas, vieram de terceiros. Então, a comunicação ela precisa ser aí para dentro da empresa de forma clara, direta, objetiva, para que os colaboradores entendam qual é o real sentido da empresa em que ele está, e que eles se sintam parte disso. Eu bato bastante nessa tecla de que não adianta você só chegar e falar com o colaborador, pedir para ele determinada coisa sem explicar. Na minha cabeça eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer, mas na cabeça dele o entendimento é diferente. Então eu preciso me comunicar de forma assertiva, reduzindo esses ruídos emocionais. E falando sobre o pertencimento, o cérebro humano tem essa necessidade inata de pertencer a um grupo, e esse sentimento ele vai ser ativado por três coisas: o reconhecimento, a conexão e o significado. Então, o reconhecimento, o sentir-se valorizado pelo que faz, a criação de relação de confiança dentro da equipe e trabalhar com um propósito maior do que apenas ganhar o dinheiro. Coloquei isso aqui também para a gente fazer aquela comparação com o Taylor, que focava nas recompensas apenas financeiras, mas é muito além disso. As pessoas precisam se sentir como parte de algo maior. E eu confesso para vocês que quando eu entrei pro CrossFit, gente, aquilo lá é um grupo maravilhoso. Você se sente assim muito acolhido, você se sente como parte de algo, e eu achei isso muito interessante e comprovei ainda mais essa questão aqui, essa teoria do pertencimento, porque eles têm um senso de comunidade tão grande, tão forte, independente de quem você é, da onde você veio, se você consegue fazer com determinada carga ou não, e isso é muito forte dentro deles, e eu tento levar isso para dentro da empresa. Essa questão do grupo, de fato, o cérebro humano ele tem essa necessidade de pertencer a algo, de se sentir parte de algo. E quando a gente traz isso para o âmbito empresarial, para a nossa equipe, as coisas mudam, acreditem, as coisas funcionam de uma maneira diferente, porque existe esse propósito maior, existe a relação de confiança, existe a valorização, o sentimento de valorização e pertencimento. E por mais que você não seja líder, por mais que você não seja chefe, com essa mentalidade, com essa percepção, você consegue influenciar os outros que estão ao seu redor. E isso acontece de fato por uma série de questões. Neurônios espelho, o ambiente os seus comportamentos vão modulando as ações dos outros que estão em volta de você também. E esse estudo aqui, ele é muito bacana, é uma meta-análise. O que que é uma meta-análise? É quando os autores pegam vários estudos em cima de um tema, e aqui é no caso é da inteligência emocional. Então, essa meta-análise foi baseada em 30 anos de estudo, tem mais de 78 mil coletas aqui. Eles reúnem os melhores estudos sobre sobre um tema específico e criam como se fosse um resumão, um compilado, usando os dados desses vários estudos. E esse confirma que a inteligência emocional está positivamente associada ao comprometimento organizacional, satisfação no trabalho, comportamento de cidadania organizacional e desempenho. E quando há inteligência emocional, existem reações, né, resultados negativos associados ao estresse no trabalho. Não é que não tem ausência de estresse, o estresse ele está lá presente,
mas a reação das pessoas em situações estressantes, em pessoas que têm essa habilidade de inteligência emocional, elas reagem de maneiras positivas, e melhores em relação ao estresse. Então, elas vão ser mais comprometidas com a empresa, elas vão se sentir satisfeitas aonde elas estão reduzindo rotatividade e vão se sentir como um verdadeiro cidadão dentro da empresa, aquele verdadeiro, aquele colaborador que veste a camisa da empresa, né? Muitas pessoas falam assim. E eu trago bastante exemplos, sempre falo muito deles, dessa empresa lá de São Paulo, que fez esse mapeamento de perfil, e eles é, batem muito nessa tecla, e funciona, gente. A dona até sempre dá um relato no Instagram mesmo, que não é fácil fazer isso, não é. Mas é tão gratificante ver o desenvolvimento dos colaboradores lá, e é tudo gente mais nova. Tem alguns mais velhos, mas a maioria são mais novos. E muitos deles entraram lá perdidos, sem saber para onde iam, sem um propósito, sem uma meta clara definida. E lá dentro da empresa eles conseguiram chegar, eles conseguiram sair daquela distorção emocional e enxergar para onde eles queriam ir. Alguns não ficaram na empresa, porque enxergaram, entenderam o propósito deles e foram para outro tipo de trabalho. Alguns estão lá, e isso é muito interessante e muito bonito, e comprova o que esse estudo aqui está falando. A relação entre inteligência emocional e o resultado dos colaboradores e funcionários da empresa. E os resultados mostraram que os três modelos de inteligência emocional, as habilidades, o autorrelato e o misto, o relato do outro, têm um impacto consistente com efeitos ligeiramente maiores para a inteligência emocional autorrelatada. Ou seja, os funcionários que têm a maior capacidade de gerenciar as suas próprias emoções e as dos outros tendem a ser mais comprometidos, satisfeitos e menos estressados. Parece a empresa, né, maravilhosa, a empresa dos sonhos. Então, diante disso, os autores recomendam que os líderes e gestores invistam em programas de desenvolvimento de inteligência emocional, considerem a inteligência emocional como um critério relevante em processos de seleção e alocação de pessoal. E eu já vi divulgação de vaga, em que existia um teste lá que era baseado em inteligência emocional, ou seja, a liderança da empresa já estava mudando toda a forma dela de contratação. Eles também têm programas para desenvolver a inteligência emocional, mas já era um dos requisitos para a contratação das pessoas. E como que a gente, né, consegue colocar de forma prática a inteligência emocional? O feedback também é uma ferramenta poderosa, mas muitas empresas, muitas pessoas não sabem como usá-los corretamente. Eu, até um tempo atrás, também não sabia. Estou sempre buscando aprender e melhorar, porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês pode ser que passe 2, 3 anos, todos esses estudos, essas teorias mudem. E isso acontece na ciência, isso acontece na área da saúde. Os profissionais lá da clínica sempre estão, se renovando, se atualizando, porque as coisas mudam, mudam, o contexto muda e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Então, o feedback é sempre importante a gente estudar a comunicação, é sempre importante a gente estudar sobre o comportamento, porque ele, se atrelado à neuroplasticidade, ele é muito eficaz e funcional. E qual que é o erro mais comum? Os feedbacks que soam como uma crítica destrutiva, ativando a resposta de defesa do cérebro. Então, a pessoa já começa o feedback atacando, digamos assim. A pessoa que está ouvindo, ela já vai se preparar para se defender. E então, ela não vai nem compreender a mensagem. Quando o foco é apenas no problema, sem oferecer uma solução clara,
A gente só entrega para o colaborador tudo o que ele fez de errado, mas não fornece uma solução. Muitas vezes ele não tem a visão, quase nunca vai ter a visão que você tem em cima daquele problema. É saber enxergar também o problema de vários ângulos. Quando a gente pega um problema, a gente não adianta olhar para ele só por uma vista, a gente tem que entender e ter a compreensão dele em 360 graus. A partir daí, a gente consegue criar outras estratégias. E o colaborador precisa saber fazer isso. Só que se no momento do feedback eu não ensino, eu não faço isso com ele, dificilmente ele vai conseguir desenvolver dessa forma também. Então, é apontar, é identificar aonde aconteceu o problema, a situação, mas dar uma solução clara para ele, ou junto com ele vocês criarem uma forma, uma estratégia para resolver esse problema. É um meio também para que ele se desenvolva. E o que mais acontece são os momentos errados para dar o feedback. Quando a pessoa não está receptiva, tanto quem vai falar quanto quem vai ouvir. Feedback em momento errado causa mais problema do que o conserto do problema inicial. Tudo isso porque vai envolver todas aquelas questões biológicas e fisiológicas do ser humano. Então, um bom feedback precisa ativar a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A capacidade do cérebro de se reinventar. O cérebro só muda quando percebe que uma nova forma de agir vai ser mais vantajosa do que a antiga. Então, ele precisa ver algo, ele precisa enxergar aquilo como algo bom para ele. Senão, ele vai continuar da mesma forma. Então, para dar um feedback, ele precisa ser bem formulado também. É claro que com o tempo a gente vai criando mais prática para isso, mas precisa de uma metodologia, de uma constância. E David Rock, ele até estava naquela linha do tempo que eu trouxe para vocês, que foi quem começou os estudos sobre neuroliderança. Ele propôs um modelo de gestão e até mesmo pode ser aplicado no feedback chamado SCARF, que explica como o cérebro responde ao ambiente social e pode ser usado como ferramenta para feedbacks mais eficazes. Aí, aqui o acrônimo, né, das letras. O S de status, que é a percepção de posição social em relação aos outros. Isso acontece dentro da empresa e muitas vezes. Então, a pessoa ela pode se sentir inferior, ela pode se sentir criticada, ela pode se sentir excluída de decisões. Lembrem-se que eu falei que o cérebro ele busca conexão social a todo momento. E qual a recompensa nessa situação? Um feedback, como ele poderia ser utilizado nessa situação? Ser reconhecido, valorizado e receber um feedback positivo. É claro que vai depender de todo um contexto. Essas ferramentas a gente pega para a gente e e modela ela de acordo com as nossas necessidades, com o nosso tipo ou modelo de empresa. O C de certeza, que é o desejo de previsibilidade e clareza sobre o que vai acontecer. Nesse aqui eu vou abrir um parênteses. É a ameaça, quando há ambiguidade, falta de informação, mudança mal explicada, isso gera um mal-estar nas pessoas. E qual que é a recompensa? Quando há clareza de metas, estrutura e comunicação transparente. E por que que eu abro um parênteses na parte da certeza? Porque ambientes caóticos ou mudanças mal explicadas vão disparar aí o sistema do alarme cerebral, a amígdala, o eixo HPA, aumentando estresse, desconfiança e sensação de ameaça. Vai reduzir, quando há certeza, há redução do esforço cognitivo. Quando a pessoa tem a previsibilidade de alguma coisa, vai permitir que o cérebro foque em tarefas mais complexas sem gastar tanta energia com suposições ou antecipações negativas. Contudo, viver nesse mundo controlável, que parece o melhor de todos nessa parte, o tempo todo é algo ilusório. Por quê? Se eu não me engano, eu falei isso também na segunda aula.
a mudança, o caos, a imprevisibilidade de algumas coisas, elas estão presentes a todo momento. E quando a gente usa essas situações como um estímulo para adaptação, inovação e fortalecimento, o time todo fica mais forte. Então, aplicado a essa metodologia do SCARF, isso significa que, embora a certeza vai reduzir o estresse imediato, também é fundamental que a gente desenvolva estruturas psicológicas do time, psicológicas e culturais, que treinem as pessoas para lidar com a incerteza de forma construtiva. Porque se algum momento o planejamento todo sai do trilho ali, como que as pessoas vão reagir? Vai todo mundo entrar em pânico? Vai todo mundo entrar em desespero? Ou existe um plano A, B, C ou D para em casos de der errado? Porque se der certo, deu certo. E se der errado, o que que a gente faz? Tá todo mundo treinado? Tá todo mundo com estrutura psicológica para conseguir mudar ali de forma rápida o curso da situação? E quando nós somos expostos de forma graduada à incerteza com suporte e significado, também não é uma coisa assim aleatória. O cérebro ele vai ativar esses mesmos mecanismos de neuroplasticidade, de aprendizado, resiliência e regulação emocional. Então, a pequena repetição, as pequenas repetições de exposições à imprevisibilidade ajudam a dessensibilizar o sistema de alarme, reação lá de luta ou fuga, e fortalecer o eixo da autorregulação. E um livro que fala muito disso, ele se chama Antifrágil. É muito interessante ler, me ajudou muito nesse sentido de achar que tudo eu tinha que ter uma previsão. E quando eu li, eu entendi. E ele fala bastante também de comportamento e neurociência. Eu entendi a importância de se manter e ter uma estrutura psicológica e cultural para lidar com a incerteza de uma forma mais construtiva. Então, por isso que eu abri esse parênteses aqui na parte da certeza desse modelo do David Rock. E seguindo aqui, as demais letras, a autonomia, o colaborador, quando ele tem a sensação de controle sobre as próprias decisões, quando ele não tem, ele pode se sentir, né, impossibilitado ou sem espaço para escolher. Ou a recompensa, nesse caso, pode ser liberdade para decidir, participar do processo decisório, o relacionamento, o sentimento de pertencimento. De novo, vocês podem ver que essa parte se repete bastante, porque ela é muito importante. O sentimento de pertencimento e segurança social, quando não há, a pessoa pode se excluir ou se sentir excluída, criar ali um sentimento de rivalidade, um clima de desconfiança. E quando há esse relacionamento, vai haver criação de vínculo, empatia, colaboração e uma cultura mais forte de apoio. E o último, que seria a justiça, a percepção de tratamento justo e equitativo, e isso existe muito dentro, da empresa, a questão de favoritismo, desigualdade de tratamento. Quando há transparência, regras claras, equidade percebida, a situação muda um pouquinho. Por quê? Porque a injustiça ela ativa o mesmo mecanismo, o mesmo circuito neural da dor física. Então, é a mesma sensação de dor física quando a pessoa ela é injustiçada, ela tem a mesma percepção. É claro que em alguns momentos de destaque, por exemplo, um colaborador pode ser que se sobressaia melhor, tenha resultados melhores que o outro. Mas se tudo for passado através do feedback de forma clara, sem colocar isso em pauta para que ele não se sinta injustiçado, mas explicar o porquê da situação, aí é diferente. Aí a gente não causa essa reação em cima desse colaborador, digamos assim. E trazendo para complementar tudo isso do Daniel Goleman, David Rock, novamente o Jim Collins, que fala primeiro quem, depois o quê. Então,
Primeiro as pessoas, depois a estratégia. A construção de empresas duradouras vai exigir que a gente comece pelas pessoas certas e só depois definir o caminho. Então, liderar é, antes de tudo, escolher com quem você vai caminhar. Steve Jobs salvou a Apple quando ele se cercou de pessoas que ainda mantiveram viva a paixão original. Então, a primeira ideia lá do iPod, ela foi sustentada por muitos anos depois, porque todo aquele grupo estava empenhado em levar aquilo para frente, porque eles mantiveram todo aquele propósito do primeiro lançamento até o lançamento final aí, que foi o primeiro iPhone. E ele falava, eu quero construir uma empresa que se mantenha igual ou até muito melhor depois que eu não esteja mais aqui. E que cabe a gente avaliar em cima das pessoas que estão com a gente, em cima do time que está com a gente, em cima de nós mesmos, né? Como seja líder ou seja como colaborador, como que você está influenciando o seu time. A pessoa ela afasta ou ela atrai outras pessoas talentosas? Ela tem o compromisso com o propósito de forma integral ou só apenas com aquela tarefa? Ela assume a responsabilidade, ela consegue olhar no espelho e identificar, ter aquelas competências da inteligência emocional, ou culpa os outros, fica na janela do trem. O Jim Collins ele traz essa analogia. Ela tem crescido emocionalmente no último ano, tem os valores compatíveis com os da cultura organizacional e consegue tomar decisões com coragem e compaixão. Então, são todas essas habilidades e competências que a gente precisa trazer para dentro da empresa, primeiramente para nós e depois para a empresa. Tamires, eu sou autônomo, eu sei que tem profissionais autônomos aqui que lidam assim diretamente até com o paciente. Tudo isso você consegue aplicar para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa, porque com o cliente você também precisa ter inteligência emocional, você precisa ter a empatia com ele, obviamente, mas ao mesmo tempo ter a consciência das suas emoções para que você não entre nas emoções dele, e isso acontece muito, e ao mesmo tempo fazer com que ele seja ali um cliente fiel à sua marca, ao seu nome. Para negociações também é bastante falado sobre inteligência emocional, principalmente em negociações grandes e de números muito altos. Essa conexão, principalmente a primeira conexão que você vai fazer com a pessoa, ela é muito importante. E o livro traz o exemplo da Anne, que foi a criadora da marca Xerox, e ele mostra toda a história dela e diz que o verdadeiro salto vem desses líderes que primeiro escalam a si mesmos emocionalmente e estrategicamente antes de escalar a empresa. E ela enfatizava a importância de decisões oportunas, mesmo que imperfeitas. É, igual eu falei na aula passada, muitas das vezes a gente vai tomar alguma decisão ali que não vai ser uma das melhores, mas a gente pega isso e constrói novamente uma outra estratégia. Então, ela acreditava que a indecisão e a busca por perfeição poderiam ser mais prejudiciais do que as decisões rápidas e bem fundamentadas. Então, a indecisão também é algo, digamos assim, um tanto quanto prejudicial para uma empresa, porque causa muito ruído. Semana passada mesmo, essa semana, não me lembro, eu até coloquei um vídeo no Instagram sobre isso. Há um estudo em cima disso, em que os clientes tinham inúmeras opções de compra e isso diminuiu a porcentagem de vendas, porque eles ficavam confusos, eles ficavam indecisos e compravam e acabavam que se arrependiam. Então, dentro da empresa, para a condução de uma equipe, quando a gente dispara muita informação aleatória, isso causa indecisão, isso causa insegurança e muito ruído.
Então, a gente precisa priorizar, simplificar e definir. É claro que para criar o tal do repertório cognitivo, a gente precisa de coleta de informação, mas o que vai valer é o filtro dessas informações e o que que a gente vai utilizar para tomar as decisões mais rápidas e fundamentadas. Então, a liderança, ela é uma função aprendida, ela não é genética. Existem pessoas que você até vê assim na escola, adolescentes que têm, né, um comportamento de líder, mas é algo que dá para ser colocado, é algo que dá para ser amadurecido e treinado. Então, é um ciclo de amadurecimento e compromisso. E a neuroplasticidade, essa capacidade de aprender e de se reinventar do líder, individualmente dele, vai afetar a plasticidade do coletivo. Porque um líder que está em constante crescimento, ele vai estimular a adaptação, ele vai estimular a segurança e o engajamento do time como um todo, que são aí três pilares para o comportamento pró-social e o sucesso organizacional. E o colaborador da mesma forma. Quanto mais ele busca crescer e se desenvolver, o ambiente em que ele está vai ter essa percepção. E qual que é aí o incentivo dos perigos financeiros, né? Qual que é o problema disso tudo? É óbvio que todo mundo precisa de dinheiro. O dinheiro ele é importante, o reconhecimento salarial ele é importante. Mas só o dinheiro, se você usa só o dinheiro para motivação, cria o seu time dessa forma, então não são as pessoas corretas. As pessoas certas, elas são guiadas pelo propósito e excelência. Pagá-los, claro, é importantíssimo e necessário, mas a clareza do sistema de recompensa é mais importante do que bônus agressivos. Então, fazer uma mistura aí de reconhecimentos, não só pelo financeiro, é muito válido também, porque incentivos errados, eles vão criar comportamentos antissociais e vão sabotar culturas fortes. Porque, por exemplo, recompensas extrínsecas, quando elas são mal alinhadas, ativam um circuito dopaminérgico de curto prazo e vão desregular o sistema de recompensa social. Então, a cultura pode tornar-se inflamatória, competitiva, e esse senso de pertencimento e autorregulação coletiva acaba entrando ali, acaba ficando fora do eixo, entrando em colapso meio que geral. Então, esse tipo de maturidade emocional, como eu já falei, não é exclusivo de cargos de liderança. Ela pode vir de qualquer pessoa que se comprometa com o bem coletivo, promovendo ambientes onde há segurança para errar, há segurança para crescer e, ao mesmo tempo, colaborar. Então, em resumo, né, as grandes transformações, elas vão nascer quando as pessoas desenvolvem a coragem de olhar primeiramente para si, o que não é fácil, assumir as responsabilidades, inspirar confiança e influenciar de forma positiva. É essa inteligência emocional vivida na prática. Isso é inteligência emocional e não só falada. É isso que vai tornar uma visão verdadeiramente relevante, concreta e sustentável ao longo do prazo, porque também não adianta ser algo que não seja sustentável por muito tempo. E existe um diálogo que a gente chama de regulação social, usando alguns domínios do modelo SCARF. Então, por exemplo, aqui a frase, né? Eu entendo, no contexto de feedback, eu entendo que esse tipo de processo pode gerar desconforto. O que que a gente trouxe aqui com essa fala? Validou a experiência emocional do outro, falando que eu entendo que esse processo gera desconforto. A primeira coisa que você coloca ali é que você compreende que o outro está se sentindo desconfortável, trazendo aqui então o domínio do relacionamento. E o que que isso causa de efeito quando você valida a experiência emocional do outro? Vai reduzir a ativação da amígdala, vai aumentar a empatia, a percepção da empatia e a segurança relacional.
E até falando um pouco aqui da empatia de novo, não tem problema. Muitas das vezes a gente vai mesmo se conectar de fato com a outra pessoa, vai sentir a dor da outra pessoa. O que vale e o que é necessário fazer é ter essa identificação das nossas próprias emoções para que não haja essa mistura. Mas não significa que não que tenha problema você sentir empatia pelo outro, muito pelo contrário, ela é necessária. Aqui a segunda frase é: vou te explicar os pontos que precisamos verificar, o motivo e como. Então, estabelece aqui nesse momento a certeza, dá uma previsibilidade e estrutura, porque aí você vai diminuir a incerteza da pessoa naquele momento, vai ter a redução do cortisol, da liberação de cortisol, e vai ativar um planejamento no córtex pré-frontal da pessoa. Tem pessoas que são muito planejadoras. Elas gostam de ver ali, de ter por escrito no papel um passo a passo. Então, se você tem uma pessoa dessa no seu time, use esse tipo de ferramenta com elas. Se agora você só, por mais que a gente precise saber lidar com a incerteza, mas você só jogar incerteza para ela a todo momento, ela vai sair do eixo ali em algum momento. Se a outra frase, se algo não estiver claro ou quiser apresentar algo, me avise. Então, oferecer um senso de controle e participação, dar autonomia para a pessoa, vai reduzir essa sensação de imposição o tempo inteiro e vai estimular a cooperação voluntária. Minha abordagem é sempre técnica com respeito e profissionalismo, preserva a dignidade, mostra imparcialidade para a pessoa, trazendo aqui o domínio do status, não colocando aquela questão de hierarquia muito em cima. Claro que em alguns momentos vai precisar fazer isso, em outros momentos a gente precisa se manter de forma imparcial. O que que isso faz? Vai proteger a autoimagem, reduz a defensiva da pessoa e estabiliza emoções. Uma coisa também uma questão que eles falam bastante assim, sobre inteligência emocional, quando você vai dar um feedback, é muito interessante que esteja fora do ambiente de trabalho. Porque se está no ambiente de trabalho, a pessoa já se prepara, ela sabe que vai receber um feedback, ela já prepara ali toda uma resposta, uma justificativa. No ambiente fora do trabalho, principalmente quando tem comida, vai baixar a ativação dela lá, vai ativar, na verdade, o sistema parasimpático, ela vai ficar mais relaxada. Aí nessa hora a gente também consegue, às vezes, tirar mais informação da pessoa. É uma opção também. E aqui o último exemplo. Agradeço pela disponibilidade. Caso queira complementar, fique à vontade. Então, abre espaço para dar continuidade, reforça a equidade e cooperação. Aí a gente tem junto relacionamento, a autonomia e o senso de justiça, aumentando a ocitocina, fortalecendo os vínculos e a responsabilidade compartilhada. Coloquei aqui embaixo de novo, né, a observação. Lembre-se de avaliar sempre cada contexto antes de aplicar uma ferramenta exatamente da forma como ela foi ensinada. Isso aqui pode, né, na verdade, e deve ser mudado de acordo com a necessidade de vocês. Então, sobre, né, gestão de pessoas, tudo que foi falado aqui é regular os estados emocionais e culturais, não apenas processos. Na verdade, é muito mais é, somente essa parte dos estados emocionais e culturais e os processos, uns 30%, digamos assim. Porque essa criação de ambientes que vão reconhecer a diversidade emocional e fisiológica das pessoas é o que vai fazer diferença na entrega do processo, do projeto. Então, saber como o outro se sente, como o outro reage e se vincula é tão importante quanto saber o que ele entrega. Gerenciar pessoas é quando a gente faz o ajuste do campo relacional para que o outro possa crescer e se desenvolver dentro dele. Falamos de comunicação, como ela molda o sistema nervoso de todas as relações. Cada palavra,
tom, silêncio vai influenciar o estado fisiológico do outro. Então, comunicar-se bem não é apenas ser claro, mas é ser regulador, é saber instigar na pessoa, motivação, é saber, às vezes, se manter em silêncio. Tudo isso faz parte da comunicação. Reduzir a ameaça, oferecer pertencimento e permitir que o outro se reorganize emocionalmente em sua presença. Então, em alguns momentos, como líder, a gente precisa ficar mais próximo do nosso colaborador. Em alguns momentos, a gente tem um afastamento, tudo isso para observar de fora as situações. Muito vínculo a todo momento também pode dar aquela misturada que eu citei no começo, e muitas pessoas não fazem isso por essa questão de muito vínculo e mistura, porque acaba acontecendo. Mas se você tem todas aquelas habilidades e sabe ao mesmo tempo se aproximar e se afastar para olhar a situação de um ângulo diferente, aí funciona melhor dessa maneira e de forma mais assertiva e funcional. E o colaborador também consegue ter essa compreensão e entendimento, desde que fique claro para ele também como funcionam as coisas. Então, a inteligência emocional, ela é a base da antifragilidade humana e organizacional. As pessoas e equipes emocionalmente inteligentes, além de suportarem a incerteza, elas conseguem crescer no meio dela. E o desenvolvimento da inteligência emocional vai preparar o sistema para não colapsar frente ao inesperado, mas transformar todo esse desconforto em direção, frustração em clareza e causa em maturidade. Ou seja, é pegar todas essas situações adversas e difíceis e trazer em algo produtivo. Mas isso só é possível através do desenvolvimento da inteligência emocional. E aí, o próximo encontro, né? O último, para finalizar esse nosso mês de aulas, né? Qual o sentido? Qual o sentido de tudo isso que eu falei? Qual o propósito? Que é o que a gente vai falar na próxima aula. E por hoje acabamos por aqui. Alguma dúvida, algum complemento? Muito completo, Tan. Parabéns, viu, pela aula, como sempre. Muito Obrigada. obrigada. Deixa eu abrir aqui para eu conseguir enxergar vocês. Agora sim. Foi a Bia que falou, né? Muito bem, gente. Hoje acabei um pouquinho mais tarde. Obrigada. Como sempre, se tiverem dúvida, me mandem lá no WhatsApp. É um tema até mais assim, um pouquinho mais intenso, digamos assim. Bate um pouco na gente também, mas é muito interessante e é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento também, que eu tenho, que eu tenho certeza que pode ajudar bastante as nossas relações interpessoais aí dentro da empresa. Certo? Vou, tirar a fotinho, né, de sempre. Fazer o print aqui. Esperar, galera. Aí, tirar. Um, dois, três. Pronto. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Bom descanso. Bom restante aí Tchau. de semana. Até semana que vem. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.